Olá, eu sou Carol Ribeiro, tenho 25 anos e eu vim aqui falar com vocês sobre desafiar os seus medos. Eu fui criada num lar com muitos irmãos, com 6 irmãos, e os meus pais eles eram usuários de droga. E nós crescemos ali até quando eu completei 9 anos, a minha mãe ela foi embora de casa porque meu pai agredia ela devido a estar bêbado, né, e sob efeito de drogas. Ele agredia minha mãe muitas vezes na nossa frente. Eu apenas tinha 9 anos. Quando eu tinha essa idade, minha mãe decidiu ir embora. Ela fugiu e deixou 7 filhos sozinha com um pai que infelizmente não tinha estrutura nenhuma emocional e nem psicológica para cuidar daquelas crianças. E ali a gente foi criado pelos meus irmãos mais velhos, até que chegou um certo momento que meu pai decidiu abandonar as drogas para cuidar dos filhos. Só que quando meu pai abandonou as drogas, ele começou a ficar muito pressionado psicologicamente pela pressão de ter que cuidar de tantos filhos. E aí a gente desde novo trabalhava com ele, né? Porque a gente tinha uma microempresa e meu pai colocava a gente para trabalhar e a gente trabalhava muito. Às vezes a gente acordava 5 horas da manhã, 4h30 da manhã e trabalhava até 7 horas da noite, 6 horas da noite. Então era um serviço muito exaustivo e ainda tinha as tarefas de casa, que tinha que cozinhar, tinha que limpar a casa, então era muito complicado. E eu cresci nesse lar totalmente conturbado, né, confuso. Para uma criança isso era muito difícil, porque quando eu tinha 9 anos e minha mãe foi embora, ela deixou uma criança de 9 meses para a gente cuidar. Então ali foi um momento muito desafiador. Então desde criança eu já fui obrigada, né, assim, obrigada pela vida a ter força, a ter coragem, a não sentir medo dos problemas, das circunstâncias. E hoje a gente vê muitas pessoas que ficam paralisadas pelos medos. Às vezes a pessoa está trabalhando num lugar que deixa ela infeliz e ela não sai porque ela tem medo, tem insegurança. Ela acha que ela não vai conseguir mais nada da vida dela se ela sair dali. Ou às vezes ela está num relacionamento tóxico que ela aceita qualquer coisa, ser tratada de qualquer maneira e a pessoa abusa dela e ela não sai porque a autoestima é baixa, ela acha que ela não vai achar um outro parceiro, que ela não merece. Então isso tem todo um problema ali dentro da pessoa, né, que ela está vivenciando. Então assim, o que aconteceu comigo, eu sempre fui criada nesse ambiente assim, cheio de medo, de pressão psicológica. Eu escutei até os meus 19 anos que eu não ia ter um bom casamento, que homem nenhum ia me valorizar, que eu não ia ser nada na minha vida, que eu não ia ser ninguém. Eu escutava isso todo dia. Escutava todo dia as piores palavras que você pode imaginar que uma mulher pode escutar. Eu escutava isso de uma pessoa que deveria me dar apoio, de uma pessoa que deveria me dar suporte emocional, deveria me ensinar, mas infelizmente essa pessoa estava ferida e magoada, né, pelos problemas que enfrentou e muitas vezes descontava em mim, nos meus irmãos. Então, eu fui escutando aquelas coisas e, ao contrário do que deveria ter acontecido, de me deixar mais fraca, me deixou mais forte. E eu fui escutando, e eu sempre tinha medo. Eu tinha vontade de sair de casa, mas eu não conseguia, porque eu tinha medo de não conseguir um trabalho, eu tinha medo de não conseguir um esposo, eu tinha medo de não conseguir me manter ali fora daquela casa, né? Porque eu trabalhava para o meu pai e a gente mantinha um lar. Então, assim, ele era o provedor financeiro. Então, ele foi enraizando na minha cabeça que, assim, eu não ia conseguir as coisas, que eu não conseguiria ter independência financeira sem ele. Então, acabou que até certa idade eu acreditei nisso. Mas desde nova eu sempre fui esforçada, eu estudava, eu corria atrás dos meus objetivos. Então, enquanto eu estava trabalhando para ele, eu falei, eu vou estudar, vou tirar minha habilitação, vou fazer as coisas aqui. A partir do momento que você está passando, você tem medo, né? Você está preso ali pelo medo de querer mudar a sua vida. O que você tem que fazer? Eu vou fazer coisas para me fortalecer. Por que eu tenho esse medo? Por que eu tenho medo de mudar de emprego, por exemplo?
Eu tenho medo de mudar de emprego porque eu acho que não vou encontrar outra coisa. Às vezes você acha que você não é bom o suficiente, então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar isso em você, se ver como bom o suficiente. Ah, talvez você tenha que fazer um novo curso, se preparar mais, aumentar a sua autoestima, procurar uma ajuda psicológica. Então, onde está a sua fraqueza? Onde que está a raiz desse medo? Então, você tem que entender onde está o seu medo para você curar ele, para você tratar e se libertar disso. E aí, chegou, né, nos meus 19 anos, escutando tudo aquilo, que eu não ia ter um bom casamento, que eu não ia ter emprego, tarará. Aí eu pensei comigo e falei com Deus, eu falei assim, chega, eu vou embora desse lugar, isso está me deixando doente, se eu ficar aqui mais um dia, eu vou morrer, eu vou ficar doente, eu não aguento mais. E aí aquele dia eu dei um basta, eu fui na rua, peguei uma caixa de mercado, coloquei todas as minhas roupas dentro e cheguei na frente do meu pai e falei com ele assim, eu olhei no olho dele e falei assim, hoje eu estou indo embora, o seu fardo está indo embora. Eu sou um peso na sua vida. Você falou a vida inteira que eu sou um peso, então hoje você está livre. Hoje você está livre, você não precisa mais desse peso na sua vida. Olha que coisa boa. Eu olhei para ele e falei assim. Aí ele ficou nervoso e falou, você vai sair, você não vai levar nada, você não vai levar sua roupa, você não vai levar nada, vai levar só a roupa do corpo. Aí ele falou que eu não ia levar meu celular, nem meu computador, nem minha cama. Aí eu olhei para ele e falei assim, pode ficar com tudo. Eu peguei o celular, né, coloquei assim na frente dele e falei, pode ficar com o celular, eu conquisto outro. Eu tenho capacidade de conquistar qualquer coisa. Eu tenho capacidade de ser alguém na minha vida. Eu tenho a capacidade de comprar tudo isso que tem aqui dentro dessa casa e muito mais. Porque tudo que tem aqui foi com o meu trabalho também. Eu trabalhei para você comprar. Então, a partir de hoje, eu estou indo embora e você fica com a sua vida e eu fico com a minha. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem que encarar os nossos medos dessa forma. Ah, eu estou num emprego que me faz mal. Você chega e fala, eu não aguento mais, eu vou dar um basta. Eu acredito no meu potencial. Eu posso conquistar novas coisas, eu posso ser alguém na minha vida. Quando você muda a sua mentalidade, coisas boas começam a acontecer na sua vida. Eu não sei te explicar, mas a minha vida mudou completamente depois daquele dia. Depois que eu cheguei, né, e tive essa conversa com meu pai, fui embora e tal. Aí eu consegui um bom casamento, eu consegui fazer viagens incríveis que eu jamais imaginei que eu faria, eu consegui mobiliar toda a minha casa, eu trabalhei em empresas maravilhosas, eu conheci excelentes pessoas, excelentes profissionais, pessoas que me fizeram crescer, eu terminei a minha graduação, eu tirei certificação bancária que muitas vezes nem gerente tinha, então eu me tornei uma pessoa que, assim, quando chega desafio na minha frente, eu tô ali, eu vou bater de frente, eu vou enfrentar. Por quê? Porque aquele dia que eu decidi dar um basta, eu percebi que o universo, né, como fala minha cunhada, o universo contribuiu, trouxe oportunidades incríveis para mim. Então, quando a gente está disposto a enfrentar os nossos medos, tudo ao seu redor vai colaborar para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, o primeiro passo que você tem que dar é enfrentar o seu medo. Talvez se eu não tivesse encarado o meu medo daquela forma, né, o medo de ter uma independência financeira, a insegurança de não conseguir me virar sozinha, se eu não tivesse encarado aquele medo ali, o que seria da minha vida hoje? Quem que eu seria hoje? Eu não estaria aqui falando para você que você pode, que você é capaz, que você pode conquistar qualquer coisa. Tem uma frase de Walt Disney que eu acho muito legal, que ele fala assim, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, assim, muitas vezes o medo, ele elimina os nossos sonhos. Então, quando o medo tira os seus sonhos, você não consegue ser ninguém na sua vida, você não consegue crescer, você não consegue se desenvolver como pessoa. Então, a partir do momento que eu decidi encarar aquele medo meu,
e me tratar emocionalmente, me curar, trabalhar isso em mim, buscar alternativas, buscar pessoas, até às vezes ajuda profissional e falar, eu preciso mudar, eu preciso enfrentar esse medo. Porque a gente vive numa sociedade que as pessoas elas não acreditam no próprio potencial, elas acham que se elas sair do trabalho delas, uma coisa que faz elas extremamente infelizes, eu não vou largar meu emprego porque eu tenho um filho para me cuidar, Carol, eu tenho aluguel para eu pagar, eu não posso sair do meu emprego. Aí a pessoa fica a vida inteira infeliz, às vezes até sendo humilhado pelo patrão, porque ela tem medo, ela acha que ela não vai conseguir a mesma coisa que eu já passei, só que em cenários diferentes. Ao invés de ser um pai opressor, é uma empresa opressora. Às vezes é um relacionamento abusivo que você está enfrentando, que você está tolerando, porque você acha que você não merece. Muitas vezes a gente fica com isso na cabeça, eu não mereço, eu não consigo. E se você mudasse essas convicções que você tem dentro da sua mente a seu respeito, se você começasse a acreditar que é possível, se você começasse a acreditar que você pode, se você começasse a olhar para dentro de você com mais carinho, com mais atenção, com mais amor, talvez você estaria muito mais feliz. Entende? Quando eu decidi enfrentar o meu medo, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Nunca mais. Eu nunca mais deixei ninguém me dizer que eu não tenho capacidade de conseguir alguma coisa. Por quê? Porque eu provei para mim mesma que eu tenho capacidade. E isso também é um fator muito importante, né? Muitas vezes as pessoas não acreditam no seu potencial, mas a pergunta que fica é: você acredita? Você acredita que você é capaz? Você acredita no seu potencial? Você confia no seu taco? Vou dar um outro exemplo, né, de loucura assim que eu fiz, porque depois que eu tomei essa atitude ali com meu pai, a minha vida foi só de coragem até hoje. Eu morava em Rondônia, né, e conheci um rapaz à distância. E a gente namorou 2 anos à distância, ele ia lá em Rondônia, eu vinha aqui em Minas para ver ele e a gente se via a cada 6 meses. Então, contra tudo, contra todos, às vezes até eu mesma duvidava, mas até mesmo contra as minhas dúvidas, a gente deu sequência ali naquele relacionamento e até hoje a gente está junto, já tem 5 anos. Eu saí de Rondônia, mudei para Minas Gerais, já tem 5 anos que eu moro em Minas, mudei, transferi minha faculdade, trouxe tudo e eu falei, eu confio em mim, eu confio no meu taco, eu vou conseguir. Eu vou me virar, vai dar tudo certo e eu não vou passar fome, não vou passar necessidade, porque a gente tem que confiar que Deus está conosco, que as coisas elas podem dar certo, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Enquanto a gente fica com medo de dar aquele passo, não confiar, as coisas não vão fluir, não vão acontecer na nossa vida. Então, quando eu mudei para Minas, eu tinha R$ 1.000 no bolso. Mudei para Minas, meu marido não tinha emprego e a gente não queria morar com parente nenhum. Eu falei com ele, nós vamos morar sozinhos. Eu estou me casando com você, eu não estou me casando com seu irmão, não estou me casando com a sua cunhada e nem com seu pai. Eu estou me casando com você e eu não quero saber se você não tem emprego. Eu quero ter um lar e uma família com você. Então foi aí que a gente decidiu alugar uma kitnet de R$ 250 e com R$ 1.000 no bolso. Depois de um mês eu tinha arrumado um emprego, ele também tinha arrumado um bico, algumas coisas, e a gente foi se virando e nunca faltou nada para nós, até hoje. A gente formou na faculdade, conseguimos fazer tudo. Então o que eu quero dizer com tudo isso? E se eu tivesse medo de novo? Eu tive medo. Tive medo de namorar com uma pessoa à distância. Eu namorei com ele 2 anos escutando das pessoas que o meu relacionamento não ia dar certo, que era perigoso, que não sei o quê. E eu sempre fui muito decidida. E eu falei, eu vou fazer dar certo. E ele também pensava dessa forma. E a gente fez dar certo. Então a gente também tem que ter convicção do que a gente quer para a nossa vida. Quando você tem convicção, você não deixa a opinião das outras pessoas criarem medos em você. Já não basta a gente ter os nossos próprios medos e inseguranças, a gente é cercado muitas vezes por pessoas que minam a nossa fé, a nossa
crença, né, em nós mesmos, e aí a gente fica assim, meu Deus, eu não consigo ser ninguém na minha vida. Desse jeito, as pessoas o tempo inteiro falando que as coisas vão dar errado, que você não vai conseguir, você fica escutando isso, e chega um momento que você fica doido, que você surta. Recentemente, eu trabalhava numa empresa, num cargo muito bom, e morava em outra cidade, e o meu marido, ele passou numa vaga melhor, né, para outra cidade, e a gente teve que se mudar. Então eu cheguei na minha chefe e falei, olha, surgiu uma oportunidade melhor e eu, com meu marido, a gente vai ter que mudar daqui. Infelizmente, eu agradeço a oportunidade e estou indo. Por que eu fiz isso? Porque eu sei, eu acredito no meu potencial, eu sei a minha capacidade, eu conheço muito bem o potencial que eu tenho, as coisas que eu já passei, as coisas que eu já conquistei. Deus nunca deixou faltar nada para mim, nem para o meu marido. Por que é que ele vai deixar faltar agora? Entende? Olha para o seu passado, olha para alguma situação que você já passou. Sempre tem ali a mão de Deus te protegendo, trazendo melhores oportunidades. Se você não der o primeiro passo, se você não estiver aberto para novas mudanças na sua vida, você nunca vai crescer, você nunca vai se desenvolver como pessoa, como profissional, como mãe. Se você deixar o medo, que é uma âncora, te prender, você nunca vai para frente, você nunca vai ser ninguém. E isso é uma coisa que é muito complicado. Então eu prefiro arriscar, né? Arriscar, ir lá, quebrar minha cara, aprender, do que eu ficar minha vida inteira pensando, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse enfrentado esse medo? Deve ser muito difícil você chegar nos seus 40, 50 anos e você tá arrependido e falado, poxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquela faculdade, eu devia ter abandonado aquele relacionamento, eu devia ter acreditado mais em mim. Então, assim, não deixa o medo paralisar você. Tenha sonhos, porque quando a gente tem sonhos, a gente tem mais coragem. Os sonhos, eles nos dão um impulso para crescer, para correr atrás das coisas, para ser alguém, para desenvolver, para buscar crescimento. Então, quando você deixa os problemas, o medo, as pessoas minarem os seus sonhos, acabou. Você vai ser uma pessoa estagnada pro resto da sua vida. Então, assim, eu tenho pavor e eu tenho medo de estagnação. Eu tenho medo de ficar paralisada. Eu tenho medo de ficar 30, 40 anos numa empresa e não ser ninguém na minha vida, ficar 40 anos no mesmo cargo. É disso que eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar num relacionamento onde a pessoa não me respeita. Tenho medo de trabalhar num lugar onde o meu chefe não me respeita, não me valoriza. É disso que as pessoas deveriam ter medo. As pessoas não deveriam ter medo de ficar no emprego ganhando R$ 1.000 por mês. Isso é o que, gente? Cadê a coragem? Busca essa coragem, essa força que está dentro de você. Você é mais forte do que você imagina. Tem uma força enorme dentro de nós. A gente só precisa acordá-la. E é como que a gente acorda essa força? Nos desafiando. Indo lá, quebrando a cara, tentando. A gente só descobre quando a gente é forte. É assim. Eu mesma fui inventar de fazer uma prova, uma certificação bancária, e eu fiquei assim, eu vou tentar estudar esse negócio, mas eu já sei que pode acontecer de eu não passar, né? Eu falei, mas eu vou começar, um passo de cada vez. Fui lá, li uma página da apostila de 400 páginas para uma pessoa que não tinha hábito de ler, e aí eu comecei a ler uma página. Aí li uma página, falei assim, amanhã eu leio mais uma. Aí no outro dia eu li, comecei a me interessar pelo conteúdo, foi passando os dias, eu fui lendo, quando eu fui ver eu já tinha lido 400 páginas, absorvido o conteúdo, já tinha assistido mais de 10 horas de vídeos no YouTube, estava dominando o conteúdo, fui fazer a prova e passei. E muita gente ao meu redor falava, essa prova aí é muito difícil, não faz essa prova não, faz a outra que é mais fácil. Não vai não, Carol, não vai que você vai perder seu dinheiro. E se eu não tivesse convicção, se eu não tivesse fé no meu potencial, eu não teria essa certificação hoje. O estudo, ele me proporcionou muito maior respeito das pessoas por mim. Ser uma pessoa decidida criou muita admiração das pessoas por mim. Então, assim, o nosso maior admirador tem que ser a gente mesmo, em primeiro lugar. Se você não se admira, se você não se acha capaz, se você se acha uma pessoa feia, se você não acredita que você pode ser alguém na sua vida, é isso que você vai ser.
Infelizmente. Você já olhou para pessoas que a pessoa está sempre cabisbaixo, está sempre triste? Aí você fala assim, meu Deus, por que essa pessoa está sempre assim? Porque aqui na cabeça dela, ela tá o tempo inteiro, a mente dela não para. Eu sou feio, eu não sou ninguém, eu não consigo nada, eu não vou ter um bom relacionamento. Então ela fica pensando nessas coisas o dia inteiro e isso vai minando a energia dela, vai acabando com os sonhos dela. E se a pessoa encher essa cabeça dela assim, nossa, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar meu carro, minha casa, ela vai enchendo e isso vai dando esperança e depois ela vai começando a se sentir mais forte e ela vai começar a ter ações, né, que vai levar ela até realizar aqueles sonhos. E não tem nada melhor, não tem nada mais prazeroso na face da terra que você superar um obstáculo, que você realizar um sonho, que você se superar. Isso é maravilhoso. Isso dá uma força tão grande para você que você não tem noção, sabe? Pega aquele medo, aquela coisa que está mais te aterrorizando, encara ele de frente. Chega assim, eu não vou mais tolerar isso. Eu não vou mais ser deixada, né, levar pelos meus medos, pela opinião das pessoas. Eu não vou deixar mais o medo controlar e me paralisar. Eu não vou deixar mais. Então, a partir de hoje, encara seus medos de frente. Só tem uma maneira de você vencer os seus medos, enfrentando eles. Enquanto você não enfrentar os seus medos, você nunca vai crescer, você nunca vai se desenvolver, nunca vai vencer esse medo que você tem. Então, se você tem um medo, enfrente ele, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né, esse momento com vocês. Um grande abraço.